2, 3. Conta comigo. 1, 2, 3. É assim que você tem que fazer quando se irritar com o seu filho. A gente precisa entender que criança superdotada precisa ter o seu tempo. Então, quando a inteligência vira confronto, o que a gente faz? Não é mesmo? A gente precisa contar. E esse é o tempo que você precisa ter para antes de corrigir o seu filho. Então, sempre conta antes assim. 1, 2, 3. E para 1 segundo para que você possa respirar e então conversar com ele. Quando a criança superdotada é inteligente, ela vira confronto o tempo todo. Ela quer te confrontar. O que pai e mãe precisa fazer? Precisa acolher, precisa orientar, conduzir essa criança. Crianças inteligentes e criativas, elas desafiam os pais o tempo inteiro. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Jaque McDove. E essa é a nossa live de quarta-feira, às 20 horas. Né? Hoje tivemos alguns probleminhas para entrar às 8 em ponto, mas sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que atravessa todas as famílias, todas as rotinas de muitas famílias que precisam entender crianças que são criativas e inteligentes demais, né? Ninguém fala dessa profundidade, mas existe esse confronto com os filhos que são criativos e inteligentes e por conta disso também são sensíveis. Então, crianças que pensam rápido, que questionam tudo e que por muitas vezes desafiam a autoridade dos pais. Se você sente que seu filho testa você o tempo todo, se você sente que às vezes parece que nada que você fala ele escuta, né? Ou o que você fala é insuficiente, ou você se sente exausto, né? Porque a inteligência dele acaba virando um debate. E essa resistência, essa tensão, isso acaba com você. Você sai fisicamente desgastado. E eu quero que você fique nessa live aqui comigo, porque eu vou te mostrar como isso acontece de fato, por que isso acontece e como é que a gente pode transformar esse confronto em uma cooperação sem apagar o brilho do seu filho, ok? E vamos juntos nessa jornada. Por que crianças inteligentes e criativas, elas confrontam seus pais, né? Por muitas vezes elas pedem para que tenham desafios. Por muitas vezes a gente percebe inclusive que os pais atualmente são pais que têm medo de eu não vou bater no meu filho. É claro que não, a gente não está falando isso, mas a gente precisa ser firme ao falar com eles. E por muitas vezes o pai acha que até ser firme seria uma forma de violência com seu filho. Então, crianças criativas e inteligentes, e isso desde cedo, ok? Ela com 2 anos ela faz isso? Faz. Ela com 3 aninhos ela tá me confrontando? Tá. Então a gente precisa entender e perceber essas questões. Porque elas confrontam, porque o raciocínio delas é muito rápido. Então não basta você dizer assim para ela, não, porque eu não quero. Você tem que explicar. E ela vai ficar te testando até você dizer assim, não quero, não pode fazer isso por conta disso, disso. Você tem que argumentar com elas. E elas percebem, por exemplo, quando existe uma inconsistência na fala dos adultos. Imagina, é isso mesmo. Elas identificam, por exemplo, injustiça. Elas querem a lógica de fato, elas querem sentido nessa fala. Então não adianta você simplesmente dizer, não quero, não pode fazer isso. Elas têm uma necessidade muito forte de autonomia. O problema é que emocionalmente elas ainda não têm maturidade, não é mesmo? Então, para lidar com o que elas percebem. Então elas têm um cognitivo muito avançado, sim, mas esse emocional é muito abaixo desse cognitivo. Por muitas vezes na escola,
os professores, a direção fala assim, ah, nossa, mas ele é realmente muito inteligente, ele tira notas boas, eu não tenho problema com isso. Mas se ele é confrontado, se ele se não se faz alguma coisa que ele não quer, ele começa a chorar. Isso quer dizer o quê? Que ele não tem oportunidade de mostrar a sua maturidade. Então, ele por muitas vezes pode sim chorar, mas aí você precisa dizer para ele firme, né? Então, o problema emocionalmente, o emocional acontece. E como é que a gente para com isso? E por muitas vezes, o que parece teimosia, na verdade, é necessidade de compreensão. Então, o que parece desafio, muitas vezes é a busca da segurança, né? Então, o que parece que é confronto é sempre uma vulnerabilidade mal expressiva, mal interpretada, né? Vamos dizer assim. Olá, Terezinha, muito bem, prazer estar aqui conosco na nossa live. E crianças assim não obedecem, né? O simplesmente dizer porque sim, porque eu quero, ponto. Elas obedecem o que faz sentido de fato. E quando os limites não são claros, né? São previsíveis e coerentes, elas reagem com uma intensidade, com argumentação, com uma impulsividade verbal. E aí é o confronto, é o desafio, né? Então não é por maldade, é imaturidade emocional, em que os pais precisam ser firmes com ela nesse momento, porque elas esse emocional, essa imaturidade aliada com uma inteligência acima da média, bem avançada, né? Então, qual é o impacto emocional dos pais? A gente sabe. Agora vamos falar de você, né? Você, pai, mãe, responsável de uma criança que é super criativa, inteligente demais. Como é que eu faço? Bom, a gente sabe que no meio de tudo isso existe aquele adulto que está cansado, que existe um pai e uma mãe que às vezes tem medo, né? Tem medo de errar com seus filhos e tem medo de machucar, tem medo de traumatizar, tem medo de perder o controle por muitas vezes, não é mesmo? Existem dias que você pensa assim, eu não aguento mais discutir, eu já tentei de tudo, nada funciona, ele continua me afrontando, ela continua me desafiando. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, criança faz isso mesmo. Elas estão o tempo todo nos desafiando, porque elas querem que a gente seja consistente, que a gente possa dar essa segurança para ela. Então não adianta de se descontrolar. Por isso que eu falei, conta 1, 2, 3, respira fundo e vamos em frente, ok? Então a gente sabe que não vai adiantar gritar, berrar, discutir, vai ficar pior ainda o relacionamento. Agora, quando você fala assim, eu não aguento mais discutir, saiba que a educação é assim, tá? A educação é você repetir. Nossa, mas já falei 10 vezes. E você vai repetir mais 10. Desculpa. E mais quantas vezes precisar até eles entenderem. E às vezes, você assim, você fala em voz alta, mas sente no peito isso, né? Nossa, não precisava ter falado em voz alta, não precisava ter gritado com ele. Porque o confronto, ele afeta a casa inteira, né? Esgota as pessoas que estão na casa, ela estressa, afasta as pessoas, afasta os relacionamentos. Então, quando a criança confronta, a criança, adolescente, você entra no modo, às vezes, defensivo. Ok, e quando você entra nesse modo defensivo, perde a capacidade de conduzir essa argumentação, essa relação. Então, uma família sem condução, o que vai acontecer? Ela vira uma família que vai apagando esse incêndio dia a dia. Então, não tem o tempo assim de parar, de dizer, não,
ele vai dizer o seguinte: por isso que eu quero te dizer com muita honestidade, presta bem atenção no que eu vou dizer. Esse quadro não vai melhorar se você estiver sozinho. Você precisa de uma orientação. Então, não vai melhorar também com frases prontas, né? A gente nem também com gritos. A gente vai melhorar a partir da orientação, de uma estrutura, de uma constância. E aí o que está, por exemplo, por trás dessa afronta? Eu vou dizer para vocês. Bom, agora eu quero te mostrar o que acontece dentro do seu filho, da sua filha, quando ele te afronta, ok? Nós já falamos de você, do quanto você fica esgotado, esgotada, né? Agora do seu filho ou da sua filha. Quando ele te afronta, a primeira coisa que acontece é o cérebro dele funciona em alta velocidade. Nós já sabemos disso, ok? Então ele conecta ideias tão rápida, antecipa, por exemplo, cenários do que vai acontecer lá na frente, e ele questiona porque ele precisa entender esses cenários. Só que a regulação emocional ainda é infantil. E essa combinação de alta inteligência e baixa regulação cria uma explosão, cria uma dinamite, né? Então, explosão de fala, explosão de argumento, de frustração. E por trás desse confronto existem as necessidades básicas dele. E quais são isso? Previsibilidade, pertencimento, propósito, autonomia e a sensação de competência. Então, quando uma dessas coisas, dessas necessidades, não é atendida com antecedência, né, o comportamento vira confronto de fato. Então, tem algo que eles não dizem, porque são crianças, eles não sabem identificar isso, ok? Mas eles sentem profundamente. Eu posso muito, mas eu preciso de você para me guiar. Ele está dizendo isso para você. Me ajuda a entender esse mundo, me ajuda a entender esses meus pensamentos. E é disso que ele está falando. Fica comigo mesmo quando eu brigo com você. São esses argumentos, é isso que passa na cabeça deles, entendeu? Porque eles, como criança, eles não sabem como isso vai se dar, como essa maturidade vai se dar. Então, ele está pedindo o tempo todo para que você fique com ele, apesar desses confrontos. Então, se você, antes desses confrontos, der a ele previsibilidade, pertencimento, propósito, autonomia, responsabilidade e segurança, você vai perceber que esses confrontos vão diminuir a cada dia. E como é que a gente sabe disso? Porque essas são algumas estratégias que nós temos no método Novos Ares, onde quando a gente desenvolve autonomia, responsabilidade e segurança na criança, ela passa a ter entendimento de pertencimento e principalmente nessa segurança ela sabe que pode confiar em você, que é adulto, o adulto da relação, certo? Pai, mãe, vocês precisam ter esse entendimento de que a cabecinha deles está viajando, é muito rápido. E aí, quem é que vai segurar isso? Né? Quem é que vai mostrar para ele, olha, eu sei que o seu pensamento está voando, mas você precisa se acalmar, você precisa se tranquilizar e a gente vai resolver isso, ok? Então, agora eu quero te mostrar assim, uma questão essencial, como conduzir sem esmagar, né, a inteligência do seu filho e sem perder esse vínculo de pai e mãe, que é sempre muito importante, não é mesmo? Então, nós vamos trabalhar os 3 pilares, ok? Autonomia, a responsabilidade e a segurança. Então, por exemplo, autonomia. O que a gente precisa fazer? Dê escolhas para ele. Não é dizer assim, não vai arrumar a cama, não. Não é isso. Por onde você vai começar a arrumar o seu quarto? Vai começar pela cama, pela mesa? Por onde que você vai começar a arrumar as coisas? Então, quando você vira o jogo, em vez de ficar
E aí, não vai arrumar a cama? Não vai, né? Começa a brigar, falar em tom alto. Isso traz a ele, começa esse confronto também dentro dele, ok? Então, é importante que você tenha essa tranquilidade na hora de passar, de dar essas responsabilidades, essa autonomia a ele. E aí, assim, quer tomar banho antes ou depois do lanche, né? Dá a ele opções de fazer. Chegou da escola, você vai tomar banho agora ou você quer tomar banho depois do lanche? Você quer descansar um pouquinho? Então você vai dando autonomia e mostrando a ele que ele pode sim saber escolher. Sabe o que acontece? Quando a gente não ensina nossos filhos a escolher desde cedo, eles crescem como adultos que não sabem escolher, não sabem dizer, inclusive, não para os outros. E acabam, por muitas vezes, né? Porque pode até acontecer, há o bloqueio da superdotação, há o bloqueio da criatividade, da inteligência, e aí se eu não sei dizer não, o que eu faço? Eu digo sempre sim para as pessoas, acaba virando submissa a essas pessoas, ok? E pessoas que são submissas, que não sabem se colocar, não sabem escolher, né? O que acontece? Elas às vezes viram assim, joguete na mão das pessoas. E não é isso que você quer para os seus filhos, concorda? Então você quer que ele saiba escolher qual é a vida, qual é o caminho que ele vai tomar, não é mesmo? E nem sempre você vai estar com ele. Então o que é necessário? Você começar desde cedo, mostrar a ele o que você quer fazer agora. Você quer tomar um banho, você quer descansar um pouquinho, né? Então, dar autonomia vai diminuir, por exemplo, esse confronto que vocês têm todos os dias. E a responsabilidade? Oi, Guaraci. As pessoas estão me dando oi aqui, eu estou passando. Tiago, olá. Priscila, aproveitar. Rosa também entrou aqui. Ai, legal. Olá, Manuel. Olá, Pati. Muito bom. Nossa, como é bom ver vocês aqui na nossa live das 8 horas. Dirce também está aqui. Olá. Olá, Renata Velasco. Oh, muito bem. Que bom, que bom. Ai, que bom que vocês estão curtindo. Marcos Pitt também está aqui. Olá. Carmen, olá, boa noite. Olá, nossa, quanta gente, que bom estar aqui com você, que vocês estão aqui comigo, não estou sozinha, aqui não tem nome. Olá, muito bem. E se você está gostando dessa live, né, aproveita e compartilha com as pessoas, chama as pessoas para essa live, que é muito importante. Cícero, olá, boa noite. Nossa, quanta gente que entrou aqui. Zumba também, né? Eu estou conseguindo ler, muito bem. Vamos lá. Ceci também, boa noite. Que bom que vocês estão curtindo essa live. Então aí agora a gente vai falar sobre a responsabilidade, né? Como é que a gente passa a responsabilidade para uma criança, por exemplo, de 3 anos? Bom, a responsabilidade é a mesma coisa. A gente começa de uma questão natural, ou seja, não é punição. Bagunçou? Arruma. Brincou com um brinquedinho? Eu quero pegar outro brinquedo. Não. Você vai juntar os brinquedos? Não. Então, arruma esse. Vamos guardar esse daqui? Vamos pegar outro. Porque fica mais fácil para você poder espalhar o outro brinquedo, poder brincar melhor, né? Então, você tem como argumentar com ele. Quebrou? Quebrou alguma coisa? Dá para consertar? Se dá para consertar, né? Vamos arranjar uma solução? O que a gente pode fazer, né? Com esse brinquedo que quebrou? Ou o que a gente pode fazer, por exemplo, com esses brinquedos que você não brinca mais? O que a gente pode, por exemplo, final de ano, a gente pode dar para alguma criança? Então vai dando essas responsabilidades, né? A criança perde muito fácil, muito rápido, sapato, roupa, às vezes usa uma ou duas vezes, né? E aí você dá a ele essa responsabilidade.
Será que a gente pode dar esse seu tênis que você não, né, usou pouco e não cabe mais no seu pezinho? Aonde que a gente pode fazer isso, né? Você conhece? Ele pode dizer assim, não conheço, ou eu tenho um amiguinho lá na escola que está precisando de repente de um sapato, mãe. Ok, então vamos ver, né? Então, dar essas responsabilidades para a criança faz com que ela também tenha um sentimento de pertencimento na casa. Isso é muito importante. Sabe aquela coisa assim que você pensa de querer voltar para casa? Vocês já tiveram essa sensação, né? Você está na escola e aí você, quando criança, né, você diz assim, eu quero voltar para minha casa, porque na minha casa é que eu me sinto mais segura, mais confortável, né? Eu estou no trabalho, aí você sente vontade de ir para casa. Isso quer dizer o quê? Que a casa é aconchegante, é acolhedora. Então, as pessoas da casa precisam sentir isso também. Então, quando você, pai, mãe, acolhe seu filho, dá a ele responsabilidades e autonomia, ele sente prazer de voltar para casa. Não é assim que nós, mulheres, e vocês quando são, né, esposos, a gente não faz tudo para que nossos maridos possam voltar para casa e ter assim, vontade de voltar para casa, numa casa acolhedora, numa casa tranquila? A mesma coisa quando a mulher trabalha fora e chega mais tarde do que o marido, né? E o marido também chega, acolhe a esposa. Então isso são sinais de pertencimento, né? De gostar de voltar para casa. Isso faz toda a diferença quando a casa não tem confrontos, quando não tem discussões, quando não tem brigas. E o tempo todo a gente está ali sempre trabalhando com o acolhimento daquela família, da nossa família, né? Ela é nossa. Às vezes o pessoal fala assim, a grama do vizinho é mais verdinha. Não, a minha grama é mais verdinha, a minha grama é bonita. O que eu gosto de tudo que eu tenho, tudo que tenho na minha casa foi conquistado. Mas eu tenho pouca coisa, não importa, né? Mas é meu, tá ali, e é isso que é importante. Os meus filhos, o meu marido, eu tenho, né, vamos dizer assim, eu tenho um sofá que tá precisando trocar. Ok, mas tenho aquele dali é meu. Então a gente precisa valorizar o que a gente tem em casa, para que a gente dá graças a Deus pelas coisas que a gente tem em casa, para que de fato a gente possa ter vontade de voltar para casa. Se a gente começa a reclamar do marido, do filho, do cachorro, daqui a pouco a gente não quer mais voltar. E a gente precisa ter esse sentimento de pertencimento. Isso é importante para uma família, ok? Então vamos lá no terceiro pilar, né, do método Novos Ares, que é a segurança. Então, olha, criança inteligente precisa de previsibilidade. Como eu falei para vocês, ela precisa saber também qual é o limite dela. Então, precisa confiar que você vai sustentar a mesma rota e mesmo ela caindo emocionalmente, ela sabe que você vai estar ali junto com ela. Então, quando a gente fala assim, saber qual é o limite, a gente precisa mostrar à criança assim, você vai até ali. Passou dali, você não pode ir mais. E ela precisa disso. Adolescente, mais ainda. Sabe por quê? Porque ele entende o quanto a gente o ama quando a gente dá limite para eles. Você imagina? Mas adolescente vive mal-humorado. Não, mas quando você dá limites para ele, assim, olha, não, hoje você não vai fazer isso, você vai ficar aqui, nós vamos fazer alguma coisa juntos. O que você gosta? O que você quer fazer hoje? Quer ver um filme? Quer comer uma pipoca? Né? Quando você começa a dar, como eu falei, né, dar essa questão de estar junto, de ter prazer em estar junto, e dizer assim, não, hoje você não vai sair, hoje você não vai fazer tal coisa, porque eu preciso que você fique aqui, porque a gente vai resolver uma outra coisa. Enfim, o adolescente precisa disso. É inacreditável. Vou aproveitar e contar uma história de uma
aluna que eu tive, e ela pegava no pé dela mesmo, pegava. Por quê? Porque eu sabia que ela é potencial dela, né? E ao final do ano ela chegou, fizemos sempre tinha aquelas formaturas, né, do ensino fundamental e tal, com familiares, e aí a gente entregava um canudo, né, com a declaração. E aí ela virou para mim e falou assim: professora, só você pode me entregar esse canudo. Eu falei assim: por quê? Sua família tá aí? Seus pais estão aí? Não. Porque se não fosse você, se não fosse você mostrar a importância, né, pegar no meu pé, e eu não entender que você realmente estava cuidando de mim, eu não estaria aqui, eu teria largado. Então isso mostra assim que adolescente gosta mesmo. E olha, quando você faz isso, para eles é a glória. Mas será? Porque quando criança ou adolescente é jogado de qualquer jeito, deixado de lado, ele se sente solitário, sozinho, abandonado. Esses são os sentimentos que ele tem. E isso não é legal. E aí eu tô falando de crianças que têm uma inteligência acima da média. Então saiba que seu filho, às vezes, com 6, 7 anos já é um pré-adolescente. E com 8, 9 anos já é um adolescente. E já reclama. Então quando você dá a ele esse sentimento de pertencimento a essa família, a esta casa, dá a ele autonomia, responsabilidade, segurança, ele se sente muito mais confiante para realmente seguir a vida. E aí, agora a gente vai assim ao cenário do dia a dia, né? Então como é que quando a gente precisa rebater tudo, o que você diz? Bom, use a técnica, é o seguinte: reconhece, redireciona e conduza. Ou seja, entendi o que você pensa. Vamos olhar para isso juntos, né? E agora precisamos fazer assim, ok? Então você pode pensar em reconhecer o problema que ele tem, reconhecer o confronto que ele está trazendo, o desafio que ele está trazendo para você, redirecionar. Então, reconhecer e dizer: ok, eu entendi o que você está pensando. Redirecionar, vamos olhar juntos para esse problema. Ou seja, conversar com ele ou com ela, com sua filha, de maneira que possa dizer assim, resolver esse problema juntos, né? Então, deixar ela argumentar e argumentar juntos. E agora precisamos fazer dessa maneira, ok? Você vai conduzir a conversa. E o debate é infinito? Bom, tem um tempo limite para esse debate. Então, ok, eu te ouço por 2 minutos e depois você precisa me ouvir e decidir. E aí, ensine, e aí você precisa dizer assim: eu já ouvi tudo e essa é a decisão. Por quê? Você precisa ser firme no que você fala, porque ela precisa exatamente da sua firmeza. Combinado? E a explosão emocional, né? Não entre nessa explosão, gente. Troca de cenário. Vamos lá. Precisa de novo entender que você precisa respirar. Lembra que eu comecei falando, conta. 1, 2, 3. Acalma. E aí vamos discutir, conversar, ouvir, ter essa escuta ativa com seus filhos e aí conversar com ela tranquilamente. Combinado? Então, quando há uma falta de respeito, há o deboche ou há também a humilhação. E não é isso que você quer, nem para você, nem para os seus filhos. Então, falar com eles, vamos tentar de novo, vamos tentar resolver e ser firme, sem agressividade. É assim que a gente vai conduzir o melhor conversa, o melhor convívio, né, com crianças que são criativas e são inteligentes demais. E aí, perguntas que vão construir, por exemplo, a maturidade do seu filho, da sua filha. O que você precisa agora? Ou como você acha que isso vai terminar? E deixa ela realmente falar.
ok? Sem deboche, né? Qual é o próximo passo que a gente pode fazer? Ou quais as escolhas que você vê melhor aqui? Então, quando você ensina, quando você faz essas perguntas e ensina seu filho a pensar antes de agir, né? Elas vão construir a autonomia responsável. E é tudo que a gente quer, não é mesmo? Porque uma boa educação familiar se dá quando eles crescem e eles conseguem, e nós não somos mais, como é que o pessoal fala? E nós não somos mais, eles não precisam mais da gente. Ou seja, quando eles conseguem crescer, ter essa autonomia, é quando você sabe que você colocou no caminho certo. Combinado? Então, por muitas vezes, dá a eles sim a questão de realmente resolver, né? Seja a idade que for, quando a gente começa com pequenos problemas, vocês vão ver que eles vão lá na frente poder resolver questões maiores, sozinhos, com autonomia e responsabilidade. Mas para isso a gente precisa começar pequeno, começar com coisas pequenas dentro da nossa casa. E aí eu quero aproveitar e encerrar a nossa live, né, dizendo o seguinte: o confronto não significa um problema impossível, né? Ele significa que seu filho tem potência e precisa de um adulto preparado para direcionar. E para isso, a gente tem assim, filhos inteligentes, preciso de pais orientados. Para isso nós temos o método Novos Ares, que eu te ensino a dar aos seus filhos autonomia, responsabilidade e segurança, como essas dicas que eu dei hoje na live aqui para vocês. E se você quer ajuda na prática, uma prática estruturada passo a passo, venha fazer a nossa mentoria. A nossa mentoria você consegue, tá na bio, né? O link está na bio da nossa live, né? E você vai aprender a conduzir melhor os seus filhos quando você entrar para essa mentoria. Saiba que você não está perdido e principalmente você não está só. Nós estamos aqui também para ajudá-los. Vou aproveitar acenar para as pessoas que entraram aqui, né? Boa noite. E muito obrigada pela companhia de vocês. Isso, a Cecília me lembrou aqui, ó. Quando nós nos tornamos desnecessários, é que nós sabemos que realmente nós fizemos um bom trabalho. Obrigada, Ceci, por lembrar disso. Aproveitando, olá, Aline Feitosa, muita gente entrando aqui na nossa live. Madis Contábil, nossa, legal. Sueli, muito bem. Salvador Fonseca. Muito obrigada. Obrigada também, Guaraci, Chagas Santos. Obrigada pela participação de vocês nessa live de hoje. E lembre-se, né, toda quarta-feira, às 8 horas, nós estamos aqui para a nossa live, trazendo para vocês muitas práticas de como conduzir seus filhos que são criativos e inteligentes. Mas, se você quer ter um momento exclusivo, venha para a nossa mentoria do método Novos Ares. E aproveitem, por favor, comentem, compartilhem com famílias que precisam ouvir essa live. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.